Hoje eu vou tratar sobre o livro Deserto dos Tártaros. Eu vou fazer uma resenha sobre esse livro sem uma pegada mais tecnológica. Eu não vou tentar criar conexões. Eu vou tratar sobre os pontos relevantes desse livro que eu acabei de ler. Eu achei muito interessante. Tem muitas lições que foram obtidas a partir dessa leitura que eu quero compartilhar com vocês. Olá, meu nome é Matheus Apolinário. Você está no Codzone XT. E de fato esse livro ele trouxe muitas lições muito relevantes que eu quero trazer aqui nesse vídeo. A primeira delas é que primeiro de tudo, o Drogo, que é o Tenente Drogo, Giovanni Drogo, ele foi designado para servir no Forte Bastiani, que era um forte que se encontrava numa fronteira onde este local ele tinha os oficiais que ali estavam presentes. Na verdade, existia uma expectativa dos presentes que poderia ocorrer uma invasão ou dos tártaros que viriam pelo deserto. E aí o primeiro ponto relevante que eu quero trazer para vocês é sobre o início dessa jornada de Giovanni Drogo, onde ele esperava que ele iria encontrar já um local muito imponente, um forte muito imponente, onde a missão dele seria de uma nobreza gigante. Mas aí quando ele já no começo ele já tem uma grande decepção, grandes decepções na verdade. Primeiro, que a estrutura do local não era nada do que ele esperava, era muito abaixo do que ele esperava, muito mais simples do que ele esperava, de fato precária no sentido de, em comparação com as expectativas que ele esperava, que ele tinha criado na verdade. Major Ortiz, que seria um dos oficiais do forte que ele encontrou no caminho até o Forte Bastiani, ele já estava lá há 15 anos nesse forte, já estava servindo há 15 anos e não obtiveram nenhum tipo de sucesso nesse sentido de conflito ou de uma atividade militar mais ativa. O primeiro ponto, então, que eu quero destacar é essa discrepância de expectativa e realidade, onde a gente, às vezes, espera uma coisa e acaba tendo como realidade uma coisa diferente do que a gente almejou. Prosseguindo com a história, a gente consegue observar que Giovanni Drogo, insatisfeito com aquele local que fora designado, ele já quer retornar logo para a cidade, ele já quer voltar para o convívio antigo o mais rápido possível, já que ele observava que aquela não era uma vida que ele queria trilhar. Mas ele já foi barrado pelo general Mate, se eu não me engano, que já falou para ele que não seria bem visto por superiores que ele desertasse de uma forma tão prematura, e seria o mais adequado seria que ele pelo menos ficasse 4 meses lá para ele ter uma receita médica, um atestado médico, e aí sim ter a liberdade de retornar com dignidade para o convívio antigo, para a vida na cidade. E aí, contrariado, ele mantém esses 4 meses dentro do forte. A vida dentro do forte era uma vida muito monótona, com atividades na verdade ordinárias do dia a dia, obrigações ordinárias, na verdade, obrigações militares diárias, que faziam com que o tempo ele passasse muito rápido, já que os dias eram muito iguais. Não acontecia nenhum tipo de evento que fizesse um dia se tornar muito diferente do outro. E dando sequência a essa ideia da monotoniedade dos dias, a gente pode observar que depois de um tempo, passado alguns meses, ocorreu um evento diferente do cotidiano, que foi eles avistaram um cavalo que poderia indicar o começo de uma invasão ou de algum movimento dos inimigos, e fez com que eles ficassem com essa expectativa aumentassem essa expectativa de um combate, de fato exercer suas atividades militares de uma forma prática. Mas não foi exatamente isso que ocorreu. O cavalo era um cavalo perdido, que era de uns pastores. Mas aí
um tenente recém-chegado, Lazari, o tenente Lazari, ele não tinha muita noção desse regimento, dessas. Na verdade, antes eu tenho que tratar sobre como que era o regimento dentro do Forte Bastiani. As regras elas eram muito rígidas e existia um sistema de senhas que era imposto pelo Major Tronk. O Major Tronk, ele é um camarada que tinha muito apego por esses regramentos e tinha uma... Mesmo que essas regras não fizessem todo sentido, ele queria que fossem aplicadas. A gente pode até abstrair isso como uma liderança mais orgulhosa, que quer que os seus liderados eles sigam os seus regimentos, mesmo que sem questionar e sem, na verdade, ter aquele racional, sem ter uma justificativa tão... sem construir, na verdade, uma avaliação pessoal, e sim seguir por seguir, seguir porque são ordens e devem ser seguidas. E a gente pode observar que existia esse sistema de senhas também dentro do Forte Bastiani, onde quando ocorriam trocas de tropas, ou quando alguém se aproximava do forte, essa senha ela era solicitada. E quando o oficial ele falava a senha do dia, ele tinha a liberdade de poder entrar no forte. Mas aí existia um tenente recém-chegado chamado Lazari, que ele ainda não tinha se adaptado tão bem a esse regimento. Na verdade, ele foi meio displicente com uma regra. E ele foi até... Na verdade, ele não avisou nenhum tipo de liderança, não fez nenhum tipo de comunicado. E foi por livre e espontânea vontade até esse cavalo para capturar esse cavalo que estava perdido por alguma pessoa. Ele queria conduzir esse cavalo de volta ao forte. Até aí, tudo bem. Ele foi até lá, mas quando ele estava retornando, a sentinela que estava à espreita, ela perguntou quem vem, com a ideia de que a pessoa, se fosse uma pessoa que fosse um oficial do forte, saberia da senha, falaria a senha e ele liberaria a entrada. Mas não foi exatamente isso que ocorreu, porque Lazari não sabia a senha do dia que ele tinha ido, sem ter essa preocupação de primeiro obter a senha para depois ir. E também não teve o cuidado de avisar uma liderança. Então ele não sabia, ele falou: ah, sou o Lazari, e você me conhece. Aí ele falou com a sentinela que estava mirando para ele. Mas a sentinela continuou a perguntar: quem vem? Seguindo o regimento, que era de... Poderia ser uma pessoa, um inimigo, ou talvez algum espião. Então a regra era só se tivesse a senha que poderia entrar no forte. Então Lazari, sem saber a senha, continuou tentando articular com a sentinela, mas no final das contas a sentinela disparou e matou Lazari. Nesse ponto a gente pode pegar uma reflexão sobre até onde vão, na verdade, essa severidade com relação às regras. Porque no final das contas o resultado foi a morte de um oficial, mas a manutenção desse regimento rígido que existia no Forte Bastiani, nos componentes do Forte Bastiani. Mas a gente tem que pensar também no sentido de que as regras, se elas forem flexibilizadas em muitas circunstâncias, deixam de ser regras e passam a ser conselhos ou então coisas que podem ser feridas. Então eu acredito que essa ideia, mesmo que em situações extremas, ela seja positiva. Você ter uma decisão firme, na verdade você estabelecer um regramento rígido e cumprir ele até as últimas circunstâncias, é algo muito positivo. É porque torna com que aquele convívio mais, de certa forma, mais controlado. Agora, pensando no aspecto das falhas de Lazari, a gente pode destacar que ele foi muito
displicente. Ele não avisou ninguém que ele iria até lá para poder capturar e retornar com o cavalo. Outra coisa, ele não teve o cuidado, a preocupação de entender o regramento, entender esse sistema de senhas e seguir esse sistema imposto. Então a gente pode observar que Lazari, de certa forma, ele teve uma consequência que ele achava que era tão grave que não iria ocorrer, mas que no regramento estava descrita. Então era uma consequência que poderia vir a ocorrer. Era uma consequência previsível, de certa forma, já que ele foi displicente nesse sentido e não confiou na severidade da aplicação dessas regras. A gente pode observar que a gente não deve fazer, se uma regra ela foi imposta e o regimento é aquele, nós devemos nos adaptar àquele regimento. Eu não digo, também eu não concordo 100% com a visão do Tronk de seguir um regimento estabelecido por imutável. Se tiverem coisas que podem ser adaptadas e podem melhorar o processo, tudo bem, mas tudo bem comunicado, bem conversado, que estabelece novas regras a partir daquelas existentes, mas cumpri-las. A ideia é, o ponto positivo de Tronk é essa severidade com relação à aplicação das regras. O ponto negativo de Tronk é a falta de ouvir sugestões e adaptar as regras para otimizar aquele regimento. E as falhas de Lazari foram, na verdade, a displicência, essa falta de cuidado e essa inocência, podemos dizer, com relação à severidade das regras. Essas falhas da juventude mesmo, de alguém que age no impulso sem medir as consequências das ações tomadas. Dando sequência ao livro, aos pontos relevantes do livro, a gente pode seguir para o episódio de Angustina, que é um outro camarada um oficial que já estava há muito tempo dentro do Forte Bastiani. E aí ocorreu outra expectativa de confronto, onde existia uma montanha e essa montanha existia um movimento de um caminhar dos oficiais para essa montanha por algum motivo que eu de fato esqueci. Mas ao chegar lá eles descobriram, a tropa que estava a caminho descobriu que já tinha pessoas no topo dessa montanha que já tinham alcançado o objetivo antes. Mas eles não tinham o intuito de correr atrás dessa tropa que estava subindo, mas sim delimitar aquele limite. Então, se eles ultrapassassem, eles iriam se defender, mas se eles não ultrapassassem aquele limite, não era interessante para eles entrar em confronto. E aí Angustina, já com mais idade, que tinha um ímpeto militar muito grande, ele queria estar na ativa, ele queria estar sempre com alguma atividade militar de campo de batalha mesmo, tinha muita essa energia de querer essa atividade operacional, de estar em confronto ou em vias de confronto. Ele, mesmo com a idade mais avançada, mesmo com a situação física não muito adequada, ele partiu junto com a tropa, mesmo tentando acompanhar o ritmo dos mais novos. E ele chegou até um determinado ponto da montanha, já bem próximo dos que ali estavam, já tinham dominado. E Angustina, ele morreu de frio em um determinado ponto do caminho. E é interessante que o ímpeto militar dele, na verdade a forma da morte dele foi muito justa e muito digna, considerando
o que ele desejava para sua vida, de uma vida ativa no sentido militar, uma vida que procurava essas situações de confronto, procurava na verdade estar ativo, estar prestes ao combate, estar sempre querendo estar ativo, não querendo ter uma vida cotidiana normal, uma vida tradicional. O próximo ponto relevante que a gente pode destacar seria, depois desse evento com a Agostina, a gente pode pensar no retorno do Tenente Giovanni Drogo para o seu convívio natural, para o seu convívio cotidiano. Porque em um determinado período ele teve meio que uma licença dos oficiais que estavam controlando o Forte Bastiani, e ele teve a permissão de voltar para a cidade. E é um ponto muito relevante, porque quando ele volta para a cidade, ele observa que todas as pessoas que ele convivia no passado, elas tinham tomado seus rumos e tinham seguido suas vidas e alcançado objetivos. Alguns eram empreendedores, outros tinham empregos fixos, tinham de fato seguido suas vidas. E a vida de Drogo, ela não se conectava mais assim como no passado com essas pessoas que ele conhecia. Que é algo muito natural, já que a vida militar ela seguia uma rotina de tempo, ela seguia um regimento muito diferente do convívio da cidade. Mas é interessante observar que também nas nossas vidas ocorre esse distanciamento natural, onde os ciclos eles fazem com que pessoas do passado elas parem de se conectar conosco, naquele contexto onde nós estamos buscando, e novas pessoas elas começam a ter mais espaço nas nossas vidas. Esse é um fluxo muito natural e muito correto, onde os objetivos eles, na verdade, onde a vida ela segue uma trilha. Na verdade, os companheiros de trilha eles são aqueles que eles modificam com o tempo e são adequados para aquele estado específico da vida. Dá para perceber que ele tenta, até Drogo ele tenta conversar com o amor do passado e não dá esse distanciamento causado por esses caminhos distintos não faz com que essa conexão ela retorne da forma com que era antes. Até mesmo porque ambos tinham noções de presente e futuro muito diferentes. Isso é muito relevante, eu achei um grande ponto alto do livro, essa ideia das fases da vida e das pessoas, inclusive até os familiares de Drogo, eles não sentiam tanta ausência de Drogo, eles já tinham meio que definido como que ele tivesse tomado seu rumo e que ele estava já assumido que ele estava vivendo o seu propósito. Então eles não se preocupavam mais com ele. Então ele viu uma casa vazia. Até a própria mãe dele não ligava tanto para ele assim como ligava antes. Não estou dizendo que isso é negativo, eu estou dizendo que isso é muito natural. Isso de fato ocorre. O amadurecimento ele pede isso. Ele pede novas formas de contato com pessoas que tiveram um espaço diferente. Pede esse realocar de espaços nas nossas vidas. E esse reajuste de conexões, de tratativas, de tratamento, considerando essas variáveis externas. Dando sequência agora, Drogo volta para... Já que aquele contexto de cidade já não era mais... mesmo assim ele era ainda um jovem que ainda poderia desertar e voltar para aquele convívio da cidade, mas ele voltou para o forte, onde mesmo que a rotina ela fosse muito monótona, muito igual, o tempo ele passava muito apressado por conta dessa rotina muito chata, podemos dizer assim, muito monótona e pouco não tinham episódios tão diferentes que fazia com que tivesse um ímpeto de viver mais, na verdade uma vontade de
ter contato com o dia seguinte, já que provavelmente seria muito parecido com o dia anterior. Ele volta pro forte e as pessoas que ao redor dele, outro ponto relevante é que as pessoas ao redor dele sempre falavam: Drogo, você é uma pessoa que precisava você deveria já voltar para a cidade, você ainda tem muitas coisas para viver. E aqui não é mais um local que vai vai te entregar ou satisfazer os seus desejos de glória, de felicidade, de alegrias, de prazeres. Mas e aí ele conversa com o camarada lá para poder pedir esse realocamento ou essa designação para um posto da cidade. Mas aí ele vê que essas pessoas que falaram com ele que ele deveria na verdade sair do forte e voltar para o convívio da cidade, elas também já tinham pedido essa saída, e existia uma fila imensa de pessoas querendo sair do Forte Bastiani. E isso tudo era oculto de Drogo, as pessoas não comentavam isso com ele. O que fez, de certa forma, a gente pode observar uma certa traição por parte desses oficiais que esconderam ou omitiram dele essa informação, de certa forma relevante, que fez com que ele se mantivesse no forte por mais tempo ainda, já que ele estava bem atrás da fila de pessoas que pediram essa saída. Dando sequência, a quantidade de pessoas que serviam no forte foi diminuindo, as pessoas foram realocadas em outros locais da cidade, em outros pontos de serviço, e Drogo se mantinha lá, observando esses movimentos de saída. E aí ocorreu um novo fato que fez com que voltassem a ser criadas expectativas, voltassem a ser criadas um cenário possível de invasão dos tártaros, que seria quando uma estrada ela começou a ser construída vinda do norte. E Simeone, que era um outro tenente que era amigo de Drogo, confabulava com ele alguns tipos de história, na verdade alguns tipos de teorias que aquela estrada ela seria usada pelos tártaros que estava. E Drogo não botava muita fé nisso, já que ele já tinha passado um tempo bom. Ele já tinha perdido um pouco deixado na verdade de acreditar, deixado de ter esperança. Mas Simeone sempre cultivava sempre observava na luneta e cultivava essas teorias que de fato agora os tártaros eles estavam construindo uma estrada que seria usada para finalidade militar de atacar o Forte Bastiani. Ao longo do tempo, foi passando um tempo e nesse contexto onde estava, desse episódio específico, o Forte já tinha perdido muita credibilidade no sentido de, como eu comentei, o Forte ele já tinha tido um contingente de pessoal reduzido, muito reduzido. Ele já estava bem largado, mais do que estava antes, mais do que tinha na época que Drogo iniciou essa jornada, já estava bem escanteado, bem sucateado, já que a expectativa de ataque dos tártaros era quase improvável, visto que já se passaram um tempo muito grande sem ocorrer nada de demais, nada de realmente explícito que fosse palpável. Tudo era meio abstrato. Tudo que ocorreu eram eventos que poderiam ter um grau de verdade, mas na verdade eram coisas mais ilusões, de certa forma. E aí essa estrada também era uma outra ilusão onde Simeone cultivava. E aí ocorreu um alerta dos superiores que
esses soldados, incluindo Drogo e Simeone, eles parassem de criar essas teorias do ataque dos tártaros, porque aquela estrada, ela de fato era uma estrada dos pastores, que não tinha nada a ver com a finalidade militar. E aí foi recolhido as lunetas e meio que foi podada essa esperança, essa expectativa de, de combate. E aí foi passando um tempo e a vida era muito comum, muito normal, não tinha nada de especial. E Drogo foi envelhecendo. Drogo não estava mais com aquela idade, com a vivacidade da juventude, já tinha se parecido muito com as outras pessoas do forte que estavam lá há 15 anos. Inclusive um episódio muito legal do livro é quando agora promovido a Major Drogo, ele encontra um tenente próximo, a caminho do Forte Bastiani, recém-chegado também, o Tenente Moro. E esse Tenente Moro, o Major, agora Major Drogo, ele se viu no Tenente Moro como se ele estivesse revivendo os tempos iniciais dele, na verdade a trilha inicial dele, a caminhada inicial até o Forte Bastiani. E ele se viu como se fosse o Major Ortiz do passado. É interessante esses ciclos da vida, onde... E aí é interessante observar que esse marco, na verdade, esse fato marca a inauguração de uma nova geração. O ciclo do tempo se passou, ocorreu, é como se ocorreu uma volta completa no relógio e está retrocedendo aqueles acontecimentos do passado na vida de um terceiro. Ou seja, o Drogo do passado virou o Tenente Moro e o Ortiz do passado virou o Drogo. É muito interessante. Eu acho que agora aplicando para uma vida, para nossas vidas, a gente pode observar como que algumas decisões, as nossas vidas, muitas das vezes, elas mesmo que diferentes, em certa medida elas podem parecer com as vidas dos nossos antepassados, com algumas atualizações específicas, mas no geral elas têm decisões parecidas com os nossos pais, por exemplo. É interessante observar que esse traço genético, na verdade, esse traço não genético, mas esse traço de ciclicidade da vida, ela ocorre dentro das gerações familiares também. É um episódio... É como aquela frase, né? Filho de peixe, peixinho a gente pode observar que novas gerações podem ter novas versões de nós em outras pessoas. É muito louco isso. E agora seguindo pro desfecho dessa grande obra, a gente pode observar Drogo já velho, já com aspecto muito sucateado, ele estava muito mal de saúde. E Simeone era superior ao Drogo nesse contexto, e de fato ocorreu aquele evento que eles aguardavam a vida toda, que era o confronto com os tártaros. De fato, os tártaros, eles foram ao encontro. Na verdade, eles montaram na verdade, as suas linhas de combate e estavam avançando em direção ao Forte Bastiani com a intenção de confronto. E Drogo, ele não teve a capacidade física para poder se manter durante esse evento da forma com que ele esperava, de uma forma saudável e apta para poder exercer sua função militar. Ele teve que voltar para a cidade como um desertor por falta de condições físicas. E é muito interessante a gente observar que às vezes, no final das contas, o que a gente mais espera quando aquilo ocorre,
às vezes a gente pode não estar apto para poder para reagir da forma que a gente gostaria. E ocorreu exatamente isso. Inclusive Simeone, que era esse cara que confabulava essas teorias junto com Drogo, na verdade que incentivava Drogo na verdade, incentivava, conversava com Drogo sobre essas expectativas, sobre aquela estrada que viria. Ele que dá a ordem, na verdade, aplica a ordem para Drogo voltar à cidade e não continuar no Forte Bashani no ápice do conflito, onde de fato ocorreu o confronto com os tártaros. E é muito interessante que às vezes, como eu disse, Drogo ele voltou até a cidade esqueci o nome do negócio, na carruagem, e ele morre no caminho. Drogo morre no caminho, e esse é o desfecho do livro. E é interessante que no final das contas ele tem um ápice na verdade ele reflete sobre muitos aspectos da vida dele, como que ele poderia ter sido feliz se ele tivesse tomado outras decisões, tomado outros rumos na vida. Mostra também essa ansiedade com relação ao futuro imprevisível, já que ele estava tomado por uma raiva de não ter tido condições para poder experimentar daquele evento, não ter tido as glórias advindas daquele evento que seria o confronto com os tártaros. Enfim, ele começa a refletir sobre toda a vida dele, mas no final das contas ele dá um sorriso e morre. E eu achei muito claro que tem uma razão muito específica para esse sorriso, talvez de certa forma grato pela vida que ele teve, de certa forma ele encontrou o sentido da vida dele, ele gostou de ter vivido aquela vida da forma que foi vivida. E aí interessante também que no final da vida ele pede perdão pelas coisas dele. Ele começa a entrar num estado mais reflexivo sobre a vida, sobre as decisões que ele tomou. No final das contas ele morre com esse sorriso e o livro termina. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo tomou muito mais tempo do que o rotineiro do canal, porque eu realmente queria trazer com muitos detalhes essa obra, O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, que eu gostei bastante da obra. Então se você gostou, se você teve paciência de ficar até agora, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.